A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, seja muito bem-vindo à quinta aula do nosso curso de discipulado da Assembleia de Deus Nova Canaã. Hoje nós vamos falar sobre a Santa Ceia do Senhor. Qual é a importância dela para o membro? Qual é a importância dela na sua vida como cristão? Quem pode tomar a Santa Ceia? Quem pode participar da Santa Ceia? Queridos irmãos, hoje é um tema muito bom, mas muito bom mesmo. Preste bem atenção nessa aula, que nós vamos trazer muitos pontos interessantes acerca da Santa Ceia. Mas agora eu quero lhe pedir para que você pegue a sua Bíblia Sagrada, tá? Eu quero que você pause aí o vídeo para você pegar a Bíblia, pegar um lápis, uma caneta, um papel ou um caderno, tá? E faça uma oração ao Espírito Santo de Deus, pedindo a Ele que abra a sua mente, né? Abra o seu raciocínio para você aprender, adquirir esse aprendizado, tá bom? Queridos irmãos, então vamos aqui para a aula de hoje em nome de Jesus. Bom, irmãos, como vocês estão vendo aí, o tema é Santa Ceia do Senhor. Oh, glória! Irmão, falar desse tema para mim é motivo de muita alegria. É uma bênção do Senhor realmente o cristão participar da Santa Ceia. E hoje nós vamos aprender o que é Santa Ceia. Então eu vou passar aqui alguns slides para os irmãos, tá? Deixa eu... Acredito que eu estou com a câmera aí na frente, né, irmão? Aí não dá certo. Aí a gente vai aqui, arrasta a câmera para cá. Vou deixar aqui bem no cantinho. E vou mudar aí a câmera para os irmãos. Pronto. Agora fiquei lá no cantinho, você vai conseguir ver a aula junto conosco em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá, povo de Deus, estudar sobre a Santa Ceia do Senhor. Em primeiro lugar, a gente tem que fazer uma pergunta, tá? O que é Santa Ceia? O que é Santa Ceia? Aqui eu tenho uma resposta. Eu coloquei uma resposta muito simples para você entender de uma forma simples e prática e objetiva. Santa Ceia do Senhor é a maior comemoração da igreja, que se dá através de um culto, tá? Por intermédio desse culto, fazemos a memória de Cristo para esse culto, lembrando-nos da sua, o que, irmão? Da sua crucificação e morte, pelas quais temos o perdão de nossos pecados. Isso é o que é Santa Ceia. O que é Santa Ceia, pastor? É a maior comemoração da igreja. E essa comemoração, ela se dá através de um culto. E por intermédio dele, ou seja, por intermédio do culto, fazemos memória de Cristo, tá? Lembramos principalmente nesse culto a crucificação e a morte de Jesus Cristo, tá? Pelos quais, pela crucificação e pela morte, nós temos o perdão dos nossos pecados. Tá certo, meu irmão? É isso que é Santa Ceia. O que estiver fora disso, Santa Ceia que não tiver memória de Cristo, Santa Ceia que não tem, as pessoas não têm um arrependimento, não é grato a Jesus pela sua salvação, não lembra da crucificação de Jesus, isso não é Santa Ceia. Tome muito cuidado, e o princípio da Santa Ceia é exatamente esse que nós estamos falando agora para os irmãos, ok? Então agora vamos lá conhecer mais sobre a Santa Ceia. Então, a segunda pergunta é: quem instituiu a Santa Ceia? O que é instituir, irmão? Quem criou? Quem criou a Santa Ceia? Está aqui a resposta. Jesus instituiu e celebrou a primeira Santa Ceia, conforme Lucas, capítulo 22, versículo 13 ao 20. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia agora. Abra lá o Evangelho, dê uma pausa no vídeo
abra aí o Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 13 e 20, e você vai fazer essa leitura. Leia, exatamente, é importante que você leia para que você tenha o aprendizado, tá? A ceia também pode ser chamada como memorial do recordatório, para nós recordarmos de Jesus pelo que ele fez, morrendo por nós na cruz, pelo que ele faz e o que fará através da sua vida. Tá, irmão? Então, quem instituiu a Santa Ceia? Jesus. Aonde está isso? Lucas 22, 13 ao 20. Tá bom assim, meus amados irmãos? Deixa eu ver como é que eu estou aqui na câmera. Ótimo, vocês estão vendo direitinho, graças a Deus. Vamos lá, então, avançar. Quem deve participar da Santa Ceia? Isso é uma pergunta importante. Pastor, qualquer pessoa pode tomar a Santa Ceia? A gente vai ver isso agora. Tá? Quem pode participar da Santa Ceia? Todos os membros. Quando eu falo membros, existe uma diferença entre membros e congregados, tá? Todos os membros, ou seja, coloquei entre parênteses aqui, batizado nas águas do corpo de Cristo em comunhão com a igreja local. Ou seja, para se tomar a Santa Ceia, é necessário que a pessoa seja batizado nas águas, tá? O batismo nas águas. É por isso que nós estamos preparando os novos convertidos agora através desse curso de discipulado, para que a sequência após o curso é que nasça o desejo em você de ser batizado nas águas, e nós vamos marcar o primeiro batismo nas águas da igreja Nova Canaã, aqui na Mata Norte, tá? Da igreja de Nazaré da Mata e também na congregação de Lagoa do Carro. O primeiro batismo nas águas, ok? Então, para você tomar a Santa Ceia, só pode tomar a Santa Ceia quem é membro do corpo de Cristo. Amém? Pastor, chegar na igreja uma pessoa que não seja membro, que seja de outra igreja. Bom, se ela for de outra igreja, mas ela lá foi batizada nas águas, então ela pode também, tá? Aqui não é questão de outra igreja ou de denominação. A questão aqui é que você seja membro do corpo de Cristo. Se você faz parte da membresia, não da sua igreja local, mas do membro do corpo de Cristo, isso só acontece através do batismo nas águas, então você pode participar da Santa Ceia. Tá bom? Então você pode participar da Santa Ceia. Pastor, e igreja que libera? Bom, a Bíblia não nos dá fundamento a isso, tá? A nossa denominação não permite isso, porque entendemos que você precisa ser membro do corpo de Cristo para servir a Deus e participar da Santa Ceia. Ok? Segundo ponto que tem que ser analisado, quem deve participar da Santa Ceia? Bom, o primeiro é que você seja membro. E o segundo é que, além de membro, você precisa fazer um autoexame de consciência antes de participar da Santa Ceia, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11, 28. Ok, irmão? Vá lá para 1 Coríntios 11, 28 e você vai ver que o apóstolo Paulo diz que examine-se o homem a si mesmo e depois tome do pão e do vinho do Senhor. Né? Porque ele diz que se nós examinarmos a nós mesmos, a gente nunca vai ser condenado. Mas quem não faz esse exame de consciência e toma a ceia de qualquer jeito, a palavra de Deus afirma a condenação, inclusive com enfermidades, inclusive também com mortes espirituais,
e mortes físicas. É isso mesmo que eu falei. A pessoa que toma a Santa Ceia de forma indigna. Pastor, e como é que o que é forma indigna? Uma pessoa que está em pecado, está consciente que está em pecado, e mesmo assim ela faz parte e vai tomar a Santa Ceia. Isso é um perigo grave, meus irmãos, muito grave. Isso não pode. E nós fazemos isso pelo bem do membro, avisar a ele, conscientizar ele que ele está correndo sério risco de morte espiritual e também de morte física. Tá certo, meus irmãos? Deixa eu ver como é que nós estamos aqui. Ok. Então vamos para a nossa próxima etapa. Esta comemoração, ela na verdade, a Santa Ceia, ela tem três tipos, irmãos, de comemoração, de recordação. Primeiro, nós precisamos analisar a consumação de nossa eterna redenção, ou seja, é ela que nos garantiu a salvação, através do sacrifício de Jesus. Em segundo lugar, pela morte substitutiva de nosso Senhor Jesus Cristo. O que quer dizer morte substitutiva? É que, na verdade, Jesus morreu em nosso lugar. Quem, na verdade, deveríamos morrer éramos nós, era eu, era você. Nós é que temos o pecado, conforme nós falamos sobre o pecado original. Se você não assistiu essa aula do pecado original, eu vou deixar aqui em cima um cardzinho, um link, você vai clicar e vai direto lá para a aula do pecado original. Porque o pecado, irmão, já está nas nossas veias, conforme nós dizemos e ensinamos para os irmãos na aula do pecado original. Tá certo? Eu vou deixar aqui marcado para os irmãos acerca do pecado original. O que significa? Que Jesus morreu em nosso lugar para substituir, para nos substituir. Nós é que deveríamos morrer na cruz, porque nós somos pecadores. Jesus nunca pecou, mas ele se fez pecado por nós, tá? Então foi aí a morte substitutiva de Cristo, e isso que eu estou falando, nós temos base bíblica em Hebreus capítulo 9, verso 12. Hebreus capítulo 9, verso 12. Eu quero que você abra a sua Bíblia, dê uma pausazinha aqui no vídeo, vai lá na Bíblia, irmão, confere, lê o versículo para você entender a palavra do nosso Deus. Tá certo, meus queridos irmãos? Vamos mais para frente, então. 2. A confirmação do novo pacto. Eu disse aqui de três recordações. A primeira é a morte substitutiva de Cristo, e agora nós vamos falar sobre a confirmação do novo pacto. Isso significa a declaração da nossa liberdade, porque saímos da escravidão do pecado e pela adoção de filhos, tá certo? De Deus, conforme diz 2 Coríntios capítulo 3, verso 6, e também Hebreus capítulo 9, verso 15 ao 17, ok? E outras referências, né? Ainda no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 16 e 18. Isso é a nossa segunda recordação. Primeiro, eu tenho que saber que era para eu estar lá, mas Jesus é quem foi no meu lugar. Segundo, é a confirmação do novo pacto, ou seja, eu saí da maldição do pecado. Eu não pertenço mais à maldição do pecado. O diabo não vai ter mais poder sobre a minha vida, desde que eu mantenha em vigilância, em oração constante, tá? E a segunda recordação que nós devemos trazer é a confirmação desse novo pacto. E em terceiro, irmãos, terceiro lugar, nós precisamos meditar sobre a comunhão. Isso significa a declaração da nossa liberdade, porque saímos da escravidão, tá? Inclusive, irmãos, na verdade, nós colocamos até um texto aqui, ó. Um texto aqui que
os irmãos depois substituam aí pelo que eu estou falando. A comunhão, irmãos, nós precisamos entender que a comunhão em Cristo, ela se dá através do Espírito Santo de Deus. Quando você tem intimidade com o Espírito Santo, quando você conversa com o Espírito Santo, quando você ora a Deus, através disso gera comunhão com Cristo, tá? Então, esses três fatos nós temos que nos recordarmos, tá? E agora eu quero falar sobre os símbolos da Santa Ceia, ok? Os símbolos da Santa Ceia. E falo símbolos e vou explicar o porquê da questão do símbolo. O primeiro símbolo que a gente traz é o pão. A Santa Ceia, toda a Santa Ceia, tem que existir o pão, e o pão representa o corpo de Cristo. Irmãos, eu falei representa. Eu não falei que é o corpo de Cristo. Porque tem igrejas que afirmam que o pão ali que você está comendo é o corpo de Cristo. Não é o corpo de Cristo. Esse pão, ele está representando o corpo de Cristo. Quando a gente ora consagrando a Deus o pão no culto de Santa Ceia, nós estamos pedindo a Deus que aquele pão simboliza agora para nós o corpo de Cristo. Ora, irmãos, se o pão é o corpo de Cristo, como algumas igrejas falam, vamos lá pensar um pouquinho. O que é que a gente faz depois com o pão da Santa Ceia? Rapaz, então a gente teria que jogar o pão, o corpo de Cristo, não é? Fora. Então, meus irmãos, aprenda de uma vez por todas, guarde isso. O pão representa o corpo de Cristo, tá? E essa representação, com certeza, lhe traz benefício. O segundo símbolo da Santa Ceia é o cálice, que representa o sangue de Jesus Cristo, tá? O sangue da nova aliança, o sangue que fala mais alto do que o sangue de Abel, sangue inocente, tá? Então, irmãos, quando a gente toma o cálice do Senhor, nós estamos afirmando para nós que ali está representado o sangue de Jesus Cristo, e esse sangue é quem nos limpa e nos guarda de todo o pecado. Portanto, meus queridos e amados irmãos, eu já vi, e aí são experiências de igreja, mas eu já vi pessoas ao tomarem a Santa Ceia serem curadas. Comer o pão, depois de comer o pão que tomou o vinho, e quando eu falo vinho, Santa Ceia não pode ser misturado com vinho com álcool fermentado, mas a Santa Ceia deverá ser tomada com suco de uva, ok? Não alcoólico, apenas o suco de uva normal. Isso é que tem que ser feito, isso é o correto. Vai ter aqui outras aulas que nós vamos falar sobre isso, né? É um outro tema, mas eu não quero fugir do tema de Santa Ceia. Portanto, eu estou afirmando que o cálice do Senhor representa o sangue de Jesus Cristo. E agora nós vamos para um outro ponto chamado as leituras bíblicas oficiais da Santa Ceia. Em toda a Santa Ceia, existe pelo menos 2 leituras bíblicas oficiais antes de ministrar essa Santa Ceia. Tá? É isso que eu acabei de dizer, ó, existem 2 leituras oficiais na Bíblia. São elas, 1 Coríntios 11, 23, que lá está escrito que Paulo recebeu do Senhor, que também vos entregou, e aí ele começa a ministração da Santa Ceia. Eu queria que você lesse toda a ministração da Santa Ceia, tá bom? Dá uma pausa no vídeo, abre a tua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, tá certo? E você vai fazer toda a leitura, salvo engano, vai até o verso 29, tá? Mas leia toda a leitura da Santa Ceia. Essa é a leitura oficial no culto para a gente fazer o uso da Santa Ceia. Oficialmente, liturgicamente, nós precisamos ler 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, tá?
E também existe uma leitura também oficial, onde o próprio Jesus é quem fala, não é? Na própria ministração da primeira Santa Ceia, em Mateus capítulo 26, verso 26 ao verso 29, tá? Mateus 26, do verso 26 ao 29. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, em nome de Jesus. Meus irmãos, mas você que chegou até aqui, eu quero lhe dizer, amado irmão, se você ainda não é inscrito no canal da igreja, se inscreve agora, irmão. Dá uma pausa no vídeo aí. Se inscreve, por favor. Vai lá no botãozinho vermelho, inscreva-se, clica nele. Vai abrir três opções. A primeira opção é todas. Você marca todas e pronto. Você já está inscrito no canal. E com isso, irmão, todos os vídeos que nós vamos lançar aqui, você já vai ser notificado pelo YouTube. Tá certo? E se você gostou também desse vídeo, vai lá e curte esse vídeo. E se você tiver alguma dúvida, comenta, irmãos, abaixo aí no vídeo, que eu vou ter o prazer de responder os seus comentários, tá bom? A gente está sempre acompanhando os comentários nesse vídeo. Mas vamos voltar aqui para a aula, em nome de Jesus. Então, era isso, irmãos, que nós queremos falar com os amados irmãos. Isso é Santa Ceia do Senhor. Amados, qualquer dúvida, você vai comentar aqui embaixo no canal. Pastor, eu gostaria de saber isso. Pastor, quem pode tomar Santa Ceia, quem não pode? Se ficou alguma dúvida, escreve aqui para a gente. Se ficou algum versículo, se você está aí precisando tirar uma dúvida, a sua dúvida pode ser a dúvida de outros irmãos, tá? A sua dúvida pode ser a dúvida de outros irmãos e é importante que você tire a sua dúvida. Tá certo, meu querido? Que Deus em Cristo vos abençoe. Que você tenha um excelente discipulado e breve, se Deus assim permitir, nós vamos estar fazendo o nosso batismo nas águas e tenha certeza que vai ser uma bênção do céu em sua vida, tá bom? Fica todos na paz de Jesus Cristo. Essa aula foi bem rápida. Inclusive, eu quero que os irmãos comentem aqui. Se vocês querem que eu volte com a aula lá do bloco de notas, eu escrevendo, ou você gostou desse novo modelo através de slides, tá? Se você gostou desse modelo através de slides, comenta aqui comigo. Se você prefere do outro modo, né? Das últimas 4 aulas que eu venho, abro um bloco de notas e vou digitando. Se isso ficar melhor para os irmãos, comenta aqui embaixo, em nome de Jesus. Ou se você quer os dois, slides e também o bloco de notas, a gente faz aqui em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe. Mas não esquece de comentar esse vídeo, se você prefere o vídeo ensinando através do método antigo que nós estávamos usando o bloco de notas e escrevendo com os irmãos, ou se você prefere usando slides dessa forma, como eu fiz hoje, a aula de hoje, tá bom? Deus abençoe em Cristo Jesus, fica todos na paz do Senhor, em nome de Jesus.